Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Neurônio. Hoje eu tenho aqui à minha frente ela que é multitalentosa, mas eu vou resumir na primeira e ela explica a profissão dela, porque, é uma lista enorme. Ela é o Július Mulher, que é a grande poeta Gabriela. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Salve, salve. Licença para chegar, Café com Neurônio. É um prazer estar aqui, João. Obrigado pelo convite. Obrigado, chefe TF, que deu o nome aí pra gente estar colando. Tô muito feliz. Me chamo poeta Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Ok. Tamo em casa, né? Já que você autorizou, beleza. Não quero forçar a amizade, né? Tá autorizado. Ok. Sou multiartista, poeta, escritora, MC, compositora, MC de batalha. Me aventuro no teatro, sou arte educadora, trabalho com oficina de poesia em escola, estudo educação física, licenciatura, tenho uma atuação aí de professora em formação pela UFPR, como pesquisadora também, venho me desenvolvendo. E tô aí, tudo que a arte me permitir, né? Tá sendo, eu tô sendo. Amante da arte, acima de tudo. E é legal que a única coisa que não é referente à arte, você mexe com a arte do corpo humano, né? Que é a saúde, né? Então, mente sã, corpo sã, estamos bem. Tudo, né? Está cuidando de tudo. Não só saúde, né? A educação física abriu meus olhos, assim, esse curso, principalmente esses professores maravilhosos que eu tenho, de que a gente carrega uma cultura nesse corpo, né? Uma cultura de movimento, uma corporalidade, uma coisa de comunicação, uma coisa de... O corpo fala, né? Com certeza. O clichêzão, mas que é muito verdade. Uhum. E aí eu curto muito estudar educação física também para trazer isso nesse trabalho de ser artista, que é ser um corpo, né? Para conseguir falar além das palavras, né? Muito importante. É exatamente isso, o corpo fala muito. Eu vim de uma família atleta, eu gosto muito de esporte, apesar que eu tô 12 anos sedentário, mas eu fui tenista, jogador de futebol, enfim. Que massa. E toda a minha família é atleta, então a gente pensa muito na questão de saúde, de corpo. Minha mãe até uma época queria fazer ciências do esporte e tal. Que massa, minha mãe é foda, minha mãe se formou faz pouco tempo, a mulher é incrível. E você falou de professores maravilhosos, cita o nome deles aí, é bom as pessoas serem lembradas. Cara, Rogério Goulart é o meu professor de Sociologia em Educação Física e outras disciplinas. Mas ele não é só um professor, mano. Esse cara é um anjo na minha vida. Por quê? Ele me acolheu dentro da universidade de uma maneira que ninguém mais foi capaz ou se dispôs. Recentemente, um ano atrás, eu fui morar sozinha, saí da casa dos meus pais e eu fiz um chá de casa nova, né? Com todos os protocolos de segurança aí em relação ao corona e tal. Mas eu fiz da mesma forma e ele chegou lá, mano, descarregou o carro dele, ele juntou os parentes dele tudo. Quem que tem um bagulho aí que não tá usando? Ah, a cestinha de lixo não tá usando. Os talheres lá não tá usando. Ele me entregou, assim, muita coisa, coberta. O meu esquenta-pão, entendeu? De fazer sanduíche. Agora tem meu respeito, o esquenta-pão. Meu Deus, tá ligado? Então, ele também é o meu orientador do TCC, meu orientador de pesquisa. É um nome da Federal que ele faz algo que infelizmente está ficando raro, que é tratar o academicismo como uma humanidade. Ele trata o aluno como um ser humano. E que ele é um ser humano. Óbvio, mas não é. Mas não é. Ele é muito humano, tá ligado? Entre outros professores, mas eu vou falar do Rogerião porque ele merece muito assim, esse reconhecimento. Te deu um esquenta-pão, né? Vamos ser realistas, gente, né? Eu uso todo dia. Com certeza, maravilhoso. E dentre as suas grandes atividades, qual foi a primeira? Onde surgiu tudo? De tudo isso que eu falei? A poesia, né? Eu sou poeta há 10 anos. Eu comecei a escrever aos 12 para 13, no contexto de colégio. A professora me apresentou a poesia lá no 9º ano. Tá lá na grade curricular até hoje, que a gente tem que trabalhar a poesia com esses alunos. E aí ela me trouxe poetas mortos, né? E eu me interessei muito em Drummond e tal, aquelas coisas de colégio, mas eu não entendia muito bem. E eu tinha uns amiguinhos que tocavam umas coisas e eles falaram, vamos ter uma banda, a Gabi podia fazer as músicas, as letras, que eu sempre fui muito interessada. Aí eles nunca fizeram a banda, mas eu fiz as letras e eu mostrei pra ela, ela falou, isso é poesia. Você faz poesia? E aí eu chapei nisso, cara, eu comecei a produzir poesia massivamente, eu escrevia muito mais nessa época do que hoje. E eu lembro que eu mostrava para todas as professoras de português que eu conseguia. Eu tinha um namoradinho e eu pedia para a professora dele olhar. Eu pedia para os amigos do trabalho da minha mãe, que são professores de português, olhar. Se deixasse, eu mostrava para todo mundo. Porque eu realmente me empolguei e senti um prazer nisso. Então, a poeta, na escrita, veio primeiro. E aos 17, quando eu passei no vestibular na UFPR em Educação Física, eu encontrei uma roda de Poetry Slam, que é a batalha de poesia rolando no Cavalo Babão. Olhei aquela parada e falei, poesia, eu tenho logo várias aqui, esqueça tudo, vou lá falar. Aí puxei meu blog, né, tinha um blog,
Tá lá até hoje, politicamente poético. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Ótimo nome. E daí eu comecei a falar os textos, e daí depois veio o rap. Tá, mas me conta como foi essa experiência. Você viu eles batalhando? Não sei qual é a palavra que Como falou. rola? É uma roda, né? Uhum. Lá no Cavalo Babão, a galera formou uma roda, tem um Slam Master, que é o organizador desse slam. Slam é um termo emprestado do tênis e do beisebol, que significa campeonato, competição. E ele veio lá da Europa como Poetry Slam. Então, grande campeonato de poesia. Aí a gente participa desse circuito de competições. A galera faz a roda e são escolhidos 5 jurados aleatórios. Isso é uma regra. Tem que ser na hora. Salve, galera. Boa noite. Quem quer ser jurado? Porque esse movimento entende que qualquer pessoa pode julgar uma arte. Ela não precisa ser um crítico, um acadêmico. É um movimento pela democratização da poesia. Interessante. Você entende de poesia tanto quanto os punk e os dingo do centro. Então é todo mundo junto comungando a arte ali. Escolheu os jurados, os poetas declamam, eles têm que seguir 3 regras principais. Você tem no máximo 3 minutos para declamar o seu poema. Ele precisa ser 100% autoral seu. E você não pode usar adereço cênico e nem fundo musical. E é nisso que se difere do rap. Às vezes a galera confunde com batalha de rap. A batalha de slam, a batalha de poesia, o poetry slam, não pode ter beat. E sou eu contra eu mesma. Eu tenho 3 minutos se eu quiser fazer uma piada. Eu não preciso rimar. Eu tenho 3 minutos para me expressar livremente. E aí os jurados julgam de 0 a 10. Daí tem uns clássicos, né? A interação do público. Quando não é 10, todo mundo grita credo! E quando é 10, é pá, 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 pá. Os gritos de guerra e tal. Mas é sempre o poeta sozinho. Ele cola lá no meio. Então, o que eu vi? Uma roda cheia de gente. Um louco lá no meio falando umas poesias. E você tava passando a pé por lá? Tava dando um rolê. Uhum. Era calor, eu tinha acabado de passar na faculdade. Tava mal feliz. E aí já era poeta de escrever, de pôr no blog. A hora que eu vi aquele bagulho, eu participei sem nem entender tudo isso que eu tô te contando. Uhum. Pra mim, eu entrei numa roda de poesia no centro. Aí eu entendi que acontecia todo mês. Que era um slam. Falei, que porra de slam. Até hoje, a galera estranha. E eu tô sempre tendo que trazer essa explicação, porque nós não somos da Al-Qaeda. Nós somos um campeonato. É slam do inglês e acabou pegando, sabe? Uhum. Mas é um movimento, tal qual o movimento hip-hop. Ele surge nos Estados Unidos também, na década de 80, com um pedreiro, um trabalhador da construção civil que curtia poesia, mas achava sarau muito chato. Ele falou, pô, o que eu podia fazer para isso aqui ficar mais interessante? Competição. O povo adora, né? Capitalismo tá aí, quem ganha? E daí ele criou essa dinâmica e o bagulho bombou, assim, ó. Estourou no mundo inteiro, mais de 500 comunidades ao redor do globo. E essa questão dos 3 minutos, a pessoa tem até 3 minutos, né? Ela não é obrigada a fazer os 3 minutos. Ela tem até 3 minutos. E daí tem a pontuação que é descontada se ultrapassa. Todo slam no mundo, ele faz alguma adaptação à sua regionalidade. Inclusive, existem recortes que podem ser feitos. Por exemplo, eu organizo o slam das gurias, onde a plateia é de todas e o palco é delas. Então, eu tenho um recorte de gênero. Um homem não vai chegar no slam que eu organizo e vai apresentar. É uma regra exclusiva do meu slam. Mas, tipo assim... Tem o menor slam do mundo. Os caras inventaram a regra que a poesia é até 15 segundos. Tem o slam do amor, que é só poesia de amor. Então, você tem essa liberdade que é linda de você adaptar, mas essas 3 coisas não podem mudar. Até 3 minutos no máximo, tem que ser autoral, e não pode ter batida e não pode ter adereço cênico. Não posso falar, eu não estou te ouvindo e tirar o fone, porque vai ser entendido como um adereço cênico. Então, tem várias discussões também. Daí é descontado ponto, conforme você não segue a regra. 1 ponto ou meio ponto, dependendo de cada região. Tá, e considerando que as pessoas que são trazidas da plateia pra julgar muitas vezes não sabem como funcionam as regras do slam, aí vocês passam isso pra ela? O Slam Master tem total responsabilidade de sempre estar explicando o que está acontecendo. Quando você está organizando o slam, principalmente os jurados, tem que estar muito consciente do que eles estão avaliando. Mas qual que é o critério? A gente fala, é o que bater no coração. Porque quem vai descontar a nota não é o jurado, é o matemático, que a gente chama. É a pessoa que fica com a pranchetinha ali. Temos um 10, um 9.9, um 9.8. A maior e a menor nota cai, para ser mais justo. E aí o mesário faz os descontos e o jurado vai no feeling. A gente fala, a poesia que mais bateu em você é a do 10. E por isso é importante ser um júri plural, né? Se eu pôr só mulher ali, talvez uma poesia de um cara não bata, né? Sim. E daí a gente procura ter um júri equilibrado, ter pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas héteras, pessoas homens, pessoas...
Tupã, a porra toda, entendeu? Daí a gente tenta misturar, assim, tem essa responsa. Mas eu não entendi onde que entra essa pessoa a matemática. Ela não faz parte Ela é da do organização. Ela é da organização. A organização okay. é composta pelo Slam Master, o matemático... O Slam Master seria o MC? É, o mestre de cerimônia que vai conduzir... Okay. O Slam Master vai conduzir aquela situação toda ali. Perfeito. O matemático fica na contenção ali, anotando as notas, pá. E a gente nem usa tanto esses termos, né? São coisas mais conhecidas em São Paulo e no Rio. Porque lá é muito forte o movimento de slam. A profissionalização deles também é muito forte. Aqui no Paraná tá chegando aos poucos, tá ligado? Lá já pegou muito, muito forte. Porque a mulher que trouxe pro Brasil é de São Paulo. Que é a Roberta Estrela Dalva. Ela é atriz, MC, pesquisadora. Ela apresentava Humanos e Minas TV, na TV Cultura, que era um programa de hip hop. Então, tipo, como ela é do hip hop também, acaba andando muito junto. Tem muita batalha de rima que faz slam no mesmo evento. A gente tá sempre olhando para uma mesma direção, mas as nossas origens são diferentes, tá ligado? Aham. Diverge na vertente de se fazer, mas a conclusão final é a mesma, né? Isso, é a arte, é a busca, autoral... Né? E... autorrepresentação, quem tá ali fala dele mesmo. É um espaço de diálogo, né? O slam é isso, é uma proposta de fala e escuta, né? Porque eu compartilho o meu texto aqui e, às vezes, essa dor que eu tô compartilhando afeta diretamente uma pessoa que se emociona muito. Isso acontece sempre. E aí ela vem trocar comigo, depois é ela que fala e eu que escuto. É lindo, velho, sem mancada. É lindo. E tudo competição, né? Tem o slam paranaense, o slam nacional, e quem ganha o nacional vai pra França. Agora tá rolando o campeonato mundial na França, mas tem vários circuitos paralelos. A gente do Brasil tá participando do circuito francês. Daí a gente vai pra França, o campeão do Slam BR. É um campeão por estado, representando nós do Slam BR, que quem organiza é a Roberta Estrela Dalva. Que legal. Aí fecha o círculo. Entendi. E quando vai um brasileiro pra gringa, como que funciona? Ele fala em português mesmo? Tem vários gringos, né? Fala na língua original e lá atrás fica um projetor com a tradução para quem tá vendo e com a língua original da pessoa. Então eu recito em português, vai aparecer meu texto em português e meu texto em francês. E isso é foda, né? Porque é foda, perde um pouco. Claro que perde. Mas é assim que eles fazem. Mas é o melhor que eles podem fazer. É o que dá pra fazer também, é a barreira da língua. Já vale acontece. O esforço deles. Aí você vai pegando, e eu acho louco também as referências, né? Tipo, teve um ano em 2017 que a representante foi a Luz Ribeiro, que é uma poeta que eu sou muito fã. Ela é uma slammer. Slammer é quem compete, né? O Slam Master quem organiza. E ela também organizava o Slam das Minas SP lá em São Paulo. E ela foi pra França, representou a gente lá. Inclusive tem um filme documentário, eu recomendo muito. Se chama Slam Voz de Levante. Ele explica tudo isso que eu tô falando da melhor maneira possível. O que é esse grande movimento de poesia. E ela fala muito sobre as periferias de São Paulo, assim, nos textos dela. E daí ela fala uma frase, acho que... Esses meninos têm os pés havaianas, tamanho 40 e todos. Pra fazer essa... E ela é do teatro também, tem um grupo de teatro Zica. Pra fazer essa analogia de que os moleques usam chinelo de qualquer tamanho, havaianas. Aí eu penso que o gringo entende a hora que uma mulher dessa fala isso, né? É muito louco. Sim. E por isso acaba, acho que às vezes, se destacando mais uns textos que são mais universais, assim. Que falam de coisas que são comuns a todos. Tem que tentar ser um pouco mais genérico, né? Mais genérico. Pra você pegar o sentido. Porque realmente, se você pegar a referência, fica muito particularizado, né? E o problema da referência é que tem sempre a figura de linguagem. E o gringo que não sabe a figura de linguagem vai levar pro literal. Nem da onde vem... Nem pra onde vai. Isso. Ele não tá entendendo. Exato. E tem o pior ainda, que é o timbre, né? O nosso tom de voz fala muita coisa, mas ele não sabe qual que é o agressivo e qual que não é. E ainda mais que o português é tão distante das outras. É um bagulho doido, velho. Mas é legal, pô, esse nível de valor que eles dão. É lindo? Nossa, é lindo. O documentário explica tudo, assim, muito bem. Mostra uma experiência de um slam mundial acontecendo, né? O Porto Slam da França acontecendo. E da ida da Luz Ribeiro. E a Roberta Estrela Dalva vai lá pra dar uma força, faz esse papel de produtora junto, assim. E é louco, porque a gente vem invadindo muitas escolas com esse movimento. Por exemplo, lá em São Paulo, tá ligado o Prêmio Jabuti? Sim. É um puta prêmio de... Eu nem sei. Você sabe explicar o que é o Prêmio Jabuti? O Prêmio Jabuti é relacionado à escrita. Literatura, né? Isso. Cara,
Slam Interescolar ganhou o Prêmio Jabuti esse ano. É uma iniciativa de dar uma série de oficinas de poetry slam nessas escolas, com poetas formadores, e aí fazer uma competição entre as escolas. Eles criam o slam da escola, e aí tem um interescolar, e essa galerinha se junta, velho, e daí tem o campeão do slam interescolar, e a galera da comunidade participa. Não é restrito também só aos poetas do colégio. Então, tipo, é uma parada muito linda, porque você faz um movimento de fomento à literatura. Os leitores, quando eles entram na idade da adolescência, dos 12 aos 18 anos, tem uma queda no número de leitores no Brasil imensa em relação à primeira infância e segunda infância. E esse movimento de colocar o aluno para escrever, ser autor da própria literatura, você é poeta, venha, vamos fazer poesia, é um movimento de fomento à literatura lazarento, porque eu não estou só formando leitores, eu estou formando autores. E aí, para eles, além de passar a fazer sentido que eles estão lendo, olha o que meu amigo escreveu ali, olha o que minha parceira escreveu ali, olha o que ela passa. Tipo, porque tem essa tendência, né, de você expressar, às vezes, um sofrimento, uma dificuldade. Acontece muito, eles põem para fora o que precisa. Eu acho revolucionário, mano. É um caminho pra gente trabalhar de novo o fomento à leitura e à literatura no Brasil, que eu acho sensacional. É o melhor caminho, com certeza, porque a partir do momento que você faz alguém construir o próprio material, só vão sair 2 resultados de lá e os 2 são muito bons. Ou você vai aprender a escrever, então você vai desenvolver muito mais a poesia até do seu próprio pensamento em relação àquilo, porque se você achar ruim, tá fazendo algo melhor. Porque aquilo lá, eu acho poesia chata, então faz uma boa. Faz o que é interessante. E por outro lado, o cara que não consegue, de repente, escrever, ele começa a dar valor àqueles que escrevem. Porque é algo que eu sempre digo relacionado à arte. A arte é feita por 2 partes igualmente importantes. Quem escreve e quem absorve. Porque tem muito artista que não consegue entender isso. Ele coloca a plateia como se fosse algo subjetivo. E, na verdade, a plateia é 50%. Se a gente escrevesse só para nós, a gente não recitava. A questão é que você não pode moldar a tua ideia relacionada a outra pessoa. Isso. Então, eu não vou escrever para agradar alguém. Mas eu vou escrever para me agradar e espero que mais pessoas se encontrem. Então, a gente não pode ser falso e falar, tanto faz a opinião dos outros. Cara, se você se emocionou, eu fico feliz. Né? Então... E aí, a competição, né? Qual poesia que vai ganhar? A que mais conversou com o público. Cara, é sensacional. Eu já dei oficina de slam em colégio e descobri gravidez no meio da oficina. Porque a menina tava com o negócio engasgado, não tinha contado pra ninguém. A gente fez toda essa explicação do movimento com elas, fez um exercício de respiração. Agora a gente vai compor, meninas. A gente pode usar essa técnica de escrita, aquela... Aí a Jaque, que é a minha parceira de oficina com as meninas, ela faz uma poesia muito bonita sobre como cada um de nós tem algo pra dizer. Ela dá essa concentrada, ela é psicóloga. Então, ela vem com essa parte da calma, da concentração. Vamos colocar pra fora aquilo que você precisa falar. Aí a menina não escrevia de jeito nenhum. Cheguei com ela ali. O que tá acontecendo? Por que você não é obrigada a nada? Você não quer fazer? Não, eu quero. É que eu tô grávida. 9º ano do meu colégio de periferia, do Sítio Cercado. Sabe? Abuso, pai preso. Coisas que não são... A professora não sabia. Aí você leva pra professora de português, ó. O que saiu aqui? E você tira coisas que, sinceramente, é um processo de cura. De cura, totalmente. De putz, falei. A escrita é totalmente terapêutica. Inclusive, a Jaque publicou um artigo recentemente sobre isso, as possibilidades de mediação do sofrimento psíquico através da arte. Jaqueline Mancebo, um salve para minha sócia do Slam das Gurias. Então, tipo assim, eu acredito muito no potencial desse projeto e o que rolou lá em São Paulo, que recebeu um prêmio tão importante nacional de literatura, eu acho que dá para ser feito aqui. E aí, com a Jaqueline e com o Bernardo Beduino, eu formo Poesia Abstrata, que é uma empresa de arte educadores, um empreendedorismo social, que a gente quer fazer o Slam Interescolar Paraná. Aí estamos com esse projeto levantado aí para 2022, nessa intenção. Procurando escola, se você tem uma escola que quer receber um projeto de poesia, fala com a gente, que a gente está aqui para resolver esse problema. E que pé tá hoje em dia o Paraná? Em que pé que tá? Tem uma galera em Maringá trabalhando muito bem, que é o Slam Pé Vermelho. Eles são muito brabos, eles estão responsáveis pela organização da etapa paranaense. Um salve pro trampo deles. Aqui a gente tem o Slam das Gurias CWB, que resistiu de forma online durante todo o período da pandemia. Nossa. E agora a gente está voltando. Vamos voltar às atividades na rua agora esse mês de março. A gente fez uma festa de volta agora em fevereiro, mas a gente não fez o slam dentro da festa porque a gente não gosta de fazer slam que tem que pagar para entrar. Então a gente cobrou, remunerou as artistas, que esse é o objetivo quando a gente faz festa. E agora a gente volta para a rua, ali na reitoria da UFPR, na parte aberta. A gente faz
Todo primeiro domingo do mês, geralmente. Nossa, pertinho de casa. Cola lá, tá Vou convidado, colar, a mesmo. plateia de todos. Qualquer delas. E aí a gente tá aí, tem o Contra-Ataque, que é no Cavalo Babão, tem o Slam Alferes Poeta, primeiro slam periférico de Curitiba, no Parolim. Estamos acontecendo de forma virtual, vamos voltar esse ano. E as oficinas em escolas acontecem de forma pontual, a gente não tem uma sistematização ainda disso, sabe? É conforme o professor convida, conforme uma instituição convida, ou a gente vai atrás da instituição. Mas estamos nos organizando para muito em breve sistematizar essa competição nas escolas, assim. Então, por enquanto, o que está rolando é através dos próprios artistas que estão fomentando. Então, todo mundo pessoa física. Pessoa jurídica, física. Escola, nada ainda por enquanto. As escolas recebem a gente muito pontual. Elas ainda não firmaram uma parceria fixa com a gente. Elas recebem vocês, mas elas não produzem nada nessa linha, por enquanto. Isso, E você sabia, leitor não, ouvinte... Tem legenda, tranquilo, pode ser leitor. Que o Poetry Slam entrou na Base Nacional Curricular Comum, que é a reforma. O que a gente tem que passar para esses alunos do 9º ano do ensino fundamental é o que o Estado diz que tem que ser ensinado na escola. A gente entrou na categoria literatura. Então, para esse ano, a gente tem a expectativa de muito fomento das escolas procurando a gente, porque ou eles vão ter que capacitar esses professores para falar desse movimento, ou esses professores vão ter que se capacitar sozinhos, que eu acho bem difícil, ou eles vão ter que chamar a gente, contratar a gente, que eu acho que é uma alternativa bacana. Porque existe isso está acontecendo na cidade, está sendo fomentado. Toda vez que eu vou numa escola dar uma oficina, eu ganho uma participante do Slam das Gurias. As meninas vão, elas aparecem, elas declamam, as meninas menores de idade, as mulheres mais velhas, as trans, a sapatão. É todo mundo, sabe? É muito da hora. E a gente está dentro da escola trazendo essas ideias, esse fomento ao aluno escrever sobre ele mesmo, e aí ele descobrir mais sobre ele mesmo. Cara, isso é incrível. E tá na lei. Vai ter que falar. Então a gente está aí na expectativa de para esse ano firmar forte. Então vamos aproveitar para você fazer um belo corte para você mandar para as escolas. Eu sou ali uma diretora e tenho interesse em ouvir mais a respeito. Me ajude. Então imagina que esse corte vai ser o que você vai mandar pro pessoal da escola. Perfeito. Por que seria interessante ter um slam na minha escola? O Poetry Slam é um campeonato de poesia falada, que precisa ser autoral e declamada. A gente trabalha essas habilidades com as crianças através de oficinas formativas que acontecem com 3 profissionais arte-educadores. Eu, que sou educadora física em formação, a poeta Jaquelivre, que é psicóloga, e o Bernardo Beduino, que é MC e geógrafo em formação. A gente vai trabalhar com esses alunos o conceito desse movimento, exercícios de escrita, de oratória, de desenvolvimento dessa performance, para fazer um grande campeonato de poesia falada. O nosso objetivo, através desse campeonato de poesia falada, é formar leitores, escritores e autores, porque eles veem valor neles mesmos e nas suas produções. Então, a gente acredita nesse potencial de transformação através do slam, para a gente fomentar a leitura no nosso país e seguir a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que já estabelece isso como uma matéria que tem que ser ensinada para os alunos do 9º ano, que são o nosso público-alvo. Então, é isso. Compre a sua vaga, escolha seu time e vem torcer com a gente. E em relação a que momento aconteceria o desenvolvimento dos alunos? Dentro da grade escolar? Junto com o calendário escolar, a gente gostaria de trabalhar com a disciplina de português, desenvolver com essa professora num período anual, assim, para no final do ano ter a grande final. Acompanhar o calendário deles, né? Mas dá para fazer um soft, né? 6 meses ali, dá para trabalhar bem. É brasileiro, né? Daquele jeitinho. Aquele jeitinho. O que você precisa, minha diretora, pra gente fazer a fase? Se você me fizer sorrir, te faço sorrir, né? É mais ou menos essa frase, Tropa de Elite. Vamos lá, falamos bastante de poesia, apesar que a gente nunca vai sair dela. Dentro da educação física, a gente já falou sobre a expressão corporal, tudo, mas que insights que você já teve ali dentro da faculdade para notar o quão importante é o que você vem fazendo e o que você nasceu para fazer? Cara, insights dentro da faculdade me dá até calafrio. Eu fiquei o período inteiro do Covid sem estudar. Então, eu sou aquela dinossauro da UFPR, sabe? Todo mundo que entrou comigo já se formou e eu tô ali com os meus calouros ali. Tô adiando esse momento por pura necessidade, mas também por um real interesse em entrar de cabeça na educação física. Eu entrei sem saber o que eu queria. Eu queria ser professora e não sabia do quê. E passei em educação física. E a escolha de educação física foi aleatória, praticamente? Foi 3 opções eu listei. Eu sabia que eu queria uma licenciatura. Depois de muito admirar meus professores e participar desses seminários do colégio, sabe? Fiz um seminário na disciplina de Sociologia, queria Ciências Sociais no começo.
Minha cara. Aí o professor de sociologia liberou todo mundo, falou só fica a Gabriela. Eu falei, meu balaio, o que eu falei, né? Era sobre a guerra na Síria. Conflitos no Oriente Médio. Aí o professor falou pra eu ficar e ele pegou na minha mão e falou assim, você é professora. Sabe? E aquilo me emocionou tanto porque eu entendi do que ele estava falando. Eu realmente me senti muito à vontade fazendo o seminário. Eu não botei um escrito no slide, cara. Eu botei só foto da guerra. E eu meti marcha, me empolguei com aquele negócio de falar sobre aquilo. Então, tinha esse instinto de professoragem, que acho que é muito da mestre de cerimônia, da poeta. E aí eu acabei listando as minhas opções. Do que eu daria aula, se eu fosse dar aula? Eu daria aula de ciências sociais, que foi o gatilho para esse pensamento. Foi o que minha mãe se formou agora, ciências sociais. Ah, eu vou querer conhecer sua mãe. Ela é maravilhosa. Nossa, já gostei, mal conheço, considero pacas. Foi letras pela poesia, porque eu já era... Minha irmã é formada em letras. Eu sou sua prima. Continua. Por causa da poesia, eu já escrevia há muito tempo e guardava aquilo, postava no blog, enfim. Geografia... Porque a minha professora de geografia era uma mulher foda, a professora Joyce. Parecia que ela sabia tudo, que ela transbordava cultura, ela tinha muito conhecimento sobre tudo, eu achava isso muito zica. E educação física por vir de uma família de corredores de rua também, esse rolê de praticar esporte. E daí eu sempre joguei bola, né? Sou boleira, né? Chata, enjoada. Da resenha eu vi que é. Daquele jeito. Aí, sempre joguei bola pra caramba. E, enfim, o pensamento até meio genérico do que era educação física. Eu tinha meio esportivizado, gostava do esporte. Uhum. E aí casou que pra UFPR eu tentei o que tinha menos concorrência, eu acho. Não sei. Eu tentei educação física na Federal e no Enem e outras coisas. E daí na Federal eu passei, mano, na cagada. Não fiz cursinho. Falei mas não é cursinho, tem que viver a vida. Aí eu não quis fazer cursinho, tinha de graça no colégio, não fiz. Falei, não, vou lá fazer pra ver qual que é dessa parada. E passei com 17 anos. Então, eu era muito imatura quando eu passei na Federal. E foi muito bom ter ficado esse tempo sem estudar durante o Covid. Muito ruim em vários aspectos, mas bom pra eu vir com uma maturidade. Hoje, ter uns insights fodas, assim, que se eu tivesse só dado continuidade na formação, eu acho que não teria, sabe? Eu me sinto muito mais professora agora. Eu fiz muita oficina de poesia de lá pra cá. E eu percebo, assim, olhando para a educação física hoje, que é uma paixão, mas não é o meu lugar profissionalmente, ser uma professora de educação física. Eu vou passar por esse lugar, mas o meu lugar é na arte. E aí eu tento absorver tudo que a gente está debatendo dentro da sala de aula ou vivenciando dentro da escola, eu aplico, né? Dentro da Gabriela Arte Educadora, que é o meu foco, assim, principal. Mas é uma delícia dar aula de educação física. Entender que jogo e brincadeira é elemento da cultura corporal, entender que o funk na escola não é um problema. Eu fiz um estágio pela universidade lá no Teobaldo, que é um colégio de uma quebrada lá do Cercado, do bairro Novo A. Uhum. Um salve para os meus ex-alunos aí que me acompanham. Pessoalzinho do ensino médio, e trabalhei o funk com eles, cara, e foi sensacional. Então eu gosto de ocupar esse espaço para quebrar tabus, para ter outro olhar, né? E o teatro fez muito isso comigo, velho. Me fez, sabe, olhar de outra perspectiva. Eu já era maluca, agora eu fiquei louca mesmo, de vez, depois que eu conheci o teatro. E, ao mesmo tempo, ele soma na educação física e tudo, tá tudo aqui, né? Eu sou tudo isso, todas essas experiências. Em relação ao funk que você mencionou, qual era a perspectiva que você tinha, que certamente é o que o senso comum tem, e qual que você tem hoje de entender a importância dele dentro das escolas, enfim? Cara, eu cresci com o funk tocando na vila, mas eu não era uma funkeira. Sempre curti muito mais o rap. E já tive muita visão fechada para os gêneros musicais. Aí eu entrei na universidade e comecei a entender esse olhar para as culturas do corpo, para as culturas do movimento, para as danças. E aí eu cheguei... Qual que foi o primeiro insight para trabalhar o funk? Não foi o funk. Foi o colégio e a cultura dos alunos. Eu entendi que os alunos eles têm a cultura própria deles. Eu que tenho que me inteirar do que eles estão falando, do que eles estão produzindo, do que eles estão fazendo, para eu conseguir me comunicar. Claro que eu vou seguir o currículo do Estado também, mas eu não posso chegar aqui e falar: ô, família, vamos falar de tênis hoje. Até trabalhei o tênis, mas a abordagem é outra. Eles não manjam de tênis, eu tenho que saber como falar. Aí eu vi que eles curtiam muito funk, mano. Os moleques só andavam com
coisa da Oakley. Todo mundo com coisa da Oakley, tudo igual. Aí eu comecei a perguntar pra eles. Ah, tá na moda esses bagulho aí? Eles... Alguns mais velhos que eu, né? Porque eu tinha 17 anos, tá ligado? Era o meu primeiro estágio, no primeiro ano da faculdade. Toda menininha lá no colégio, com essa cara de tonga. Aí os moleques desse tamanho. Não, professora, o bagulho é os bailinhos. Aí eu, que baile que vocês vão? Ah, o baile da 13, não sei o quê. Aí comecei a conversar com eles sobre... Entender o que eles estavam fazendo. Você teve que achar o ponto de identificação para eles te escutarem. Porque enquanto você não achar o ponto de identificação, você é só mais uma professora querendo cagar regra para as pessoas. Exatamente. Você entrou no mundo deles, né? E todo mundo tá ali cagando regra para eles. Então alguém tem que dialogar. E aí para mim era mais fácil dialogar, por ser mais, né? Pá, eles me viam como quase uma aluna. Ah, não, acho que aí você tá tirando o seu mérito. Acho que não é só o fato de você ser nova. Acho que é o fato da empatia, de você se preocupar, entender o mundo deles. Que não pá. É o que eu falo. A sabedoria mora no nosso raciocínio, não na idade, entendeu? Tem pessoas idiotas com 17, com 30, com 50. Então, é a minha análise. Você achou um ponto em comum com eles, isso já demonstrou atenção. E todo jovem quer atenção, mas não a falsa atenção. E fala que eu tô te escutando. De verdade. De verdade. Você perguntou a respeito, entendeu e entrou no mundo deles. Então, vamos lá. Aí tinha um bailinho da 13, quem quiser ir no funk, aí bailinho da 13. Aquelas coisas, o bailinho da 13. Aí chegou a professora e falou, olha, tá aqui o planejamento, o semestre que vem é dança. Você pode montar? Eu falei, posso fazer funk? Ela... Pô, Gabriela. Tudo bem que eu sou aberta, tal, metodologia crítico superadora, Paulo Freire, mas, pô, funk, sim. Aí, o que eu fiz? Trabalhei todas as perspectivas que eu consegui. Primeiro, a gente faz uma troca com eles de um diálogo teoria e prática, mas não aquela teoria no sentido tosco ou senso comum do que é uma teoria, mas de trocar uma ideia com eles. O que vocês entendem por funk? O que é funk? Que baile é esse que vocês estão falando pra mim que vocês vão? Todo mundo vai? Quem que não vai? Aí puxei o assunto. Aí eu trouxe uma reportagem do Caco Barcelos, do Globo Repórter, que falava sobre o lazer nas periferias. E ele trabalhava com baile funk. Daí eu passei essa reportagem... Acho que foi Profissão Repórter ainda. Isso, Profissão Repórter. Assisti, maravilhoso. O Caco Barcelos é incrível. Ele é incrível. E essa reportagem é muito legal. Esse programa, ele acompanha o dia a dia da pessoa. Ele entra, exatamente. Ele vive ali. Ele se insere. Aí ele colou não nos bailes grandes de funk. Ele colou, tipo... Nos raiz. Ele colou nas resenhas de casa, assim, nas social, tá ligado? Numas quebradinhas que alguém bota um sonzinho em casa, cola, sei lá, 30, 40 pessoas. E também nos bailes um pouco maior. Mas ele não foi em nada... Ele foi ver o lazer de pequenas comunidades, assim, mais isoladas. E eu achei que tinha tudo a ver, sabe, com aqui. Porque em Curitiba não tem um baile da 17. Tem pequenos encontros ali que movimentam um bom número de pessoas, mas que também não é estrondoso. E aí, tipo, levei essa reportagem, eles curtiram muito e troquei uma ideia sobre as letras do funk, assim, tipo, porque é um tabu. Todo mundo me pergunta, os MC de funk, de trap, putaria, me encontra e perguntou, Gabi, deixa eu perguntar um bagulho pra você sobre feminismo, cara. Já veio com aquela cara de desculpa por ser homem, cara. Foi mal aí minhas letras. Tá. Só que eu acho que, assim, não tem que ser um tabu falar de sexualidade. A gente tá falando do que tá acontecendo, de droga, de sexualidade. A questão é a gente não colocar a mulher num lugar de humilhação, né? De menosprezo, de abuso. Se você tá narrando na sua música que é nós, que eu tô com você, você tá comigo, é a sua narrativa. É o que acontece, é o que os meninos estão vendo. E volta e meia, eles vão narrar o machismo, porque o que eles são, como eles são criados, como eu sou. Tem a questão estrutural, né? Sim, com certeza. Esse é o meio. Sim. Enfim, troquei essa ideia com eles. Ah, mas é uma letra machista? Mas por quê? Será? Ah, professora, eu não gosto do jeito que fala das mulheres no funk. Que jeito? Por que você não gosta? Ah, porque pá, e daí eles tipo, debateram. Alguns não concordam. Tinha meninas crentes, né? Na sala. Cabelão, saiona, pá. E daí eu fui pro corpo, né? Daí eu separei aquela música que viralizou por causa da vacina ainda. Vem com o bumbum, tan, por causa do Instituto Butantan. Eu só conheço do Instituto, não. Mano, eu peguei antes de viralizar essa música da flautinha. E eu, na época, fazia muito com a galera da faculdade. A gente, antes do TikTok, família, olha os percussores. O fit dance. Aí nós aprendi a coreografia, daí eu aprendi o bumbum tantan no fit dance. E fiz a coreografia com eles. Cara, foi demais, mano. Foi demais, mano. Foi muito da hora. Tipo, eles se divertiram. Eu fiz uma coreografia tranquila, assim, tirava uma pira, dava uma gastada, uma zoada. Tive problemas com a direção, que pedia pra não pôr a música muito alta, meio que deu uma implicada com o som.
Mas é isso, fiz uma outra música lá também, Bumbum Granada também. Mas é bem de boa as músicas, é tipo umas músicas sossegadas, né? Não é explícita. E eu tive um resultado muito positivo. Se eu não me engano, ainda no final a gente fez uma troca de fazer algo por escrito, assim, deles relatarem como é que foi a experiência. Faz muito tempo, foi em 2017 isso, né? Mas acho que a educação física vem aí. A gente tratar os assuntos do corpo que são um tabu, quebrar esses tabus, falar sobre as coisas. Porque se nós não falar, né, filho, ninguém fala. Ninguém fala. Eu acho que o expressar é a coisa mais importante da nossa vida. E é por isso que a arte tem o seu papel contemporâneo. Ela sempre vai existir, por mais que tentem marginalizar, né? Então as pessoas dizem que não precisam de arte enquanto escutam música e assistem filme em casa, porque elas não sabem o que é arte. E essa molecada tá transbordando arte, velho. Essa pesadinha aí de porque eles estão crescendo com um nível de informação que nunca se teve, né? A gente tem a internet, a nossa geração, inclui a sua, pegou o mundo analógico pro digital. Todo mundo aqui lembra da vida sem internet. Essa molecada que nasceu agora não sabe o que é a vida sem internet. Então, antes de internet, eu me sentindo um idoso falando isso, mas para você ter um livro, você tinha que comprar, ou ir na biblioteca, enfim, qualquer conhecimento que você precisasse, você tinha que ir de encontro a ele. Hoje ele tá de encontro a você. Hoje eu nunca consegui não achar um livro em PDF no Google. E toda vez que eu acho, eu falo, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu acabei de ouvir alguém citando um livro, eu digito numa barra de pesquisa, aparece e leio. Então é aquela coisa, a faca de dois gumes, tem muita informação, agora a questão é como você filtra essa informação. Porque vai chegar informação pra você. Se você não cuidar do que vai chegar pra você, vai chegar porcaria. Isso mesmo. Vai chegar porcaria. Então as pessoas, é o que você falou, as pessoas estão transbordando. A questão é, transbordando do quê? E cabe a nós, artistas, fomentar a arte para que as pessoas se filtrem cada vez melhor para se transbordar daquilo que interessa. Que é a explosão da emoção, a explosão do raciocínio, porque é algo que a gente sempre fala nesse programa, que a arte salva. E ter um entendimento, né, disso. Tipo, levar isso pro colégio, debater isso com os adolescentes, com as crianças, é fenomenal. Porque muitas vezes é tudo muito confuso, né? Eles estão consumindo funk pra caramba, mas será que eles já pararam pra pensar um pouco sobre isso? Naquele momento, aquela turma que eu dei a aula parou. Massa. Pelo menos ali rolou, né? Vamos olhar para isso aqui, vamos trocar uma ideia. O que você acha? Cara, isso é tesão. É um tesão. Eu escrevo muito sobre filosofia e tem eu escrevo sutras, que são frases. E tem uma que eu gosto muito, é muito engraçado falar de si mesmo, mas foda-se, né? Que é uma vida sem refletir é o mesmo que morrer enquanto existe. Porque você precisa... Foda. Fala de novo, por favor. Só pra... Uma vida sem refletir é o mesmo que morrer enquanto existir. Basicamente isso. Isso são sutras. Sutras são pequenas frases, mas com várias camadas. E o primeiro do meu livro é outro que vai caber no que eu tô falando. Porque qualquer tipo de raciocínio, você só evolui quando reconhece o seu lado errado, que é a desconstrução. Então, o problema de ser inteligente é que você sempre sabe quando agiu como idiota. Por que eu escrevi isso? Porque quando você olha pro teu passado, você tem que achar pontos que te envergonham. Mas não que você quisesse voltar no tempo, porque aquele era só o melhor. Então tem que voltar no tempo. Voltar no tempo é a coisa mais ridícula. Você vai voltar no tempo com informação do futuro? Não, aquilo era você. Só que você tem que olhar e falar, olha as coisas que eu falava e não falo mais. Então essas pessoas que olham pro seu passado e não encontram nada para ser desconstruído, eu digo, ela só tem duas opções. Ou ela é perfeita ou ela é tola. Gente perfeita existe? Não, então você sabe onde é o teu caminho. Né? Então, e eu achei maravilhoso você chegar e fazê-los refletirem, porque é a reflexão que nos leva em qualquer tipo de lugar. E eles que me fizeram refletir primeiro, você vê que bagulho louco? Não é eu que fiz eles refletir, foi eles usando óculos e fazendo música, que fez eu, cara, esses moleques gostam de funk. Aí eu estudei tudo aquilo pra poder falar com eles, é lindo, velho. É uma via de mão dupla, eu sempre aprendo com eles, tanto quanto eu troco, sabe? A gente vai ensinando e aprendendo na mesma medida, E como que era a Gabi criança? Bicha doida. Isso aí, você não tinha a menor dúvida. Tirando a redundância. Assim. Doida, homo sapiens, isso aí eu já sei em 1 minuto. Caraca, que boa. Mais fundo. Mas criança, que etapa, né? A professora, qual fase da infância? Então, como eu quero pegar a parte de cabeludo, deixo melhor pra você escolher. Cara, eu tenho memórias muito legais da minha infância, jogando muita bola na rua. Gostava de brincar na rua. Comecei a ter namoradinho bem cedo. Era desenvolta, serelepe, aberta, mandona. A brincadeira é assim agora. Você vai lá... As minhas amigas falam que eu fazia elas brincar de lutinha. Daí eu era muito magra, então eu só posso lutar com a Dani, que era
a do meio, e a Camila, que era mais pesada, lutava com a Dani, e a Dani comigo, e com a Camila também, né? A Dani apanhava das duas. Mó ditadora. Era, tipo, super de iniciativa, assim. E acho que até hoje, né, carrego esses traços, assim. Era bem porra louca. Também fiz muita merda também. Não precisa contar agora que vai ficar gravado. Mas eu fiz. Fez bastante? Fiz. Aproveitei e errei bastante também. Acho que isso me trouxe um pouco desse pé no chão, né? Que a galera às vezes até duvida da minha idade. Por causa que, pô, nossa, tô... Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Você parece mais madura mesmo. E aí foram os tombos que fizeram isso com você. Opa. E a maioria dos tombos causados, né, por você mesmo. Opa. Porque são só esses que curam. Aquele tombo que o fulano conta o tempo todo que foi alguém, quando ele não acha que foi ele, não vai aprender nunca, né? É tudo eu, tudo na minha conta. Exatamente. Sempre cito Freud. Qual é a responsabilidade no caos que virou sua vida? Se a sua vida tá um caos e você não tem culpa nela, você tá muito longe de qualquer cura, porque você tá achando que são outras pessoas. É sempre sobre você. O que dá pra mudar é o que tá aqui, né? Exatamente. É a única coisa que eu tenho controle. Se eu te afeto, eu não tenho que estar perto de você. Então a gente escuta muito de pessoas desabafando que é fulano e você continua convivendo com fulano. Então, na verdade, vocês são parecidos, né? É a vida. Em relação à parte criativa, eu não gosto de perguntar muito sobre como você faz pra criar, porque eu não gosto que me perguntem. Porque, cara, eu tô a fim de escrever, vou escrever. Mas, enfim, você consegue manipular a sua vontade? O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de escrever através de inspiração. Então, vou escrever. Só que hoje em dia, até por trabalhar como redator criativo também, às vezes trabalha com prazo. E eu consigo também fazer isso. Eu preciso escrever alguma coisa, vai ter que sair. Aí o que eu faço? Eu começo. Eu já percebi que a nossa mente, ela auto-sabota o início. Então, se você... Nossa, eu falei isso, voou um tsunami aqui. Mas elas auto-sabotam o início. Então, o que acontece? É muito comum você tentar pensar sobre algo e falar, não é agora. Cara, foda-se o agora. Tem que ser agora. Porque se você começar a escrever, a primeira linha, a segunda linha vai sair. Nem que você escreva um meio e volte e recomece pelo início. Mas enfim, vai sair. Eu queria saber qual é o seu nível de controle em cima da criatividade. Da sua criatividade. Eu acho até que eu funciono melhor sob pressão. Testei esses dias. Também tinha essa dúvida sobre mim. Porque de um tempo pra cá eu tenho escrito cada vez menos por vontade própria, assim. Esses tempos... comecei a pensar as coisas e decorar. Daí depois eu anoto. Coisas pequenas, médias. Mas eu perdi muito esse gás que eu tinha de menina nova, poeta, de ficar... Vou falar esse gás de jovens, né? Esses jovens de hoje em dia... É terrível. Aí, tipo, fui perdendo um pouco vida adulta, né? Aquelas coisas, lavar roupa, dar comida pro cachorro, ir pra faculdade, trabalhar. E aí eu escrevo menos, mas funciono bem com prazo, tenho um controle legal. Esses tempos eu tava num projeto que é de um EP só de mulheres, que vai sair de rap aqui em Curitiba. Vai sair quando? Olha, a gente estipula que entre março e abril. É um projeto com lei de incentivo à cultura, a gente passou no Aldir Blanc com ele. Que legal! E aí, quem passou foi a Jaque, a minha sócia, minha companheira. Mas a proposta dos produtores, né? Que são os meninos, um menino daqui e um menino de fora, do norte. Já deixa aqui gravado o que eu quero vocês aqui, tá bom? O nome do EP vai ser Quebrando as Trancas. E daí, tipo, eu escrevi uma letra muito sad, tá ligado? Falaram pra mim, você e a menina vai ficar... A MC, a Blue, vão ficar com a Love Song do EP. Falei, demorou. Aí eu fui retratar a minha realidade e fiquei muito triste. E daí eu fiz uma música boa, mas a gravação era na segunda e isso era sexta. A Jaque viu ali, elogiou bastante, teve cuidado, falou, mas amiga, tá me dando vontade de te dar um abraço essa letra. Eu acho que não é essa a proposta. Queria que você viesse mais pesadona, mais, sabe, mais braba. Era pra estimular a atitude, não melancolia. Isso. Porque a melancolia faz parte, obviamente. E ficou melancólico pra caramba, tá ligado? Sim. E não era um momento pra melancolia. Não era. A proposta era outra. E daí, tipo, foi muita pressão. O estúdio já estava atrasado, já era a terceira vez que estava remarcando, eu não podia reagendar. Mas, ao mesmo tempo, os piás queriam saber se eu queria reagendar por educação. A Jaque pediu para eu fazer outra letra, eu não sabia se nem o que se eu queria fazer outra letra. A Blue já estava de cara, porque a gente já tinha que ter gravado isso faz tempo, mas eu que decidi mudar. E ela nem tinha... Sabe, tipo, quando tá todo mundo dependendo da tua resposta... Tá todo mundo tipo, vamos, Gabriela! Oh! E aí eu sentei, em 24 horas eu fiz a música nova, mano. E eu fiquei, tipo, numa pressão fodida, assim, pensando, acendi um incenso,
Liguei o modo avião do celular, respirei, pensei um pouco, senti o beat várias vezes e refiz. E daí ficou zica. Do caralho, né? Tenho certeza que ficou. Entreguei um bagulho zica. Acho que a minha melhor música até hoje é essa música. Uma das melhores, com certeza. Aí eu falei pra Jaque e pro Beduíno, que os proponentes do projeto, agora ficou bom? Agora não dá vontade de me dar um abraço? Ele falou, não, agora dá vontade de abraçar o cara. Fiquei com dó. Esculachou. Falei, então tá certo. Dei um chute na porta. Daí funcionou. Então, tipo, esse dia eu vi que rola. E aí eu tenho um livro que tá vindo também, rolou umas pressão também. Precisamos de mais uma. Alguma coisa assim, tal. E faz assim, faz assado. E sai. Super sai. Eu tô gostando de escrever por encomenda. Você tá fazendo o livro por editora? Eu tô fazendo o livro pela Biblioteca Pública. Vai ser uma parceria de um projeto chamado Cadernos da Biblioteca. Vai lançar um caderno por mês. E eu vou ser a primeira poeta com essa nova gestão aí do Luiz Felipe Leprevot. Grande Lepre. Um beijo pro Lepre. Ele veio aí na diretoria da Biblioteca Pública com essa vontade. Que legal. E aí ele me convidou e vai sair pela Arte e Letra. Pela editora Arte e Letra, mas vai ser um sistema meio diferente por ser uma parada do Estado, né? Vai ter alguns na biblioteca para poder emprestar, alguns na Arte e Letra para vender e alguns comigo para comprar comigo direto. Total, top. Vou conseguir levantar uma moeda aí com esses livros. Quem quiser comprar, já reserva que vai ser poucos. Tô vendo que vai sair rápido. Eu faço rifa, a galera compra que nem doido. Imagine vender livro, né? Ah, mas quase não tem lábia também, né? Vendedora. Imagina. Você já apresentou podcast? Já, apresentei o Talk 7 Podcast, cara. Fala a respeito um pouquinho. Cara, era uma iniciativa da minha gravadora dos videoclipes, que é a Set Company. Eles têm uma empresa de audiovisual. Daí eles apostaram num podcast que eu era host junto com o Lauro MC. O Lauro é um dos MCs de batalha de rima mais zica aqui do estado. Ele foi campeão do estadual, o último que teve. Representou a gente no duelo nacional de MCs. E ele é um puta comunicador, assim. Daí a gente recebia a galera no segmento da arte. Foi ele que ganhou o último que teve, aquele da Budweiser? Ele participou, de batalha, eu acho que... Com o chefe TF, ele foi da final. Eu não lembro se era ele, acho que era Lauro o nome. Já dando bola ele fora. Participou com certeza. Eu não sei te dizer se ele ganhou, mas ele é um dos caras desses que ganha tudo. Sim. Aí. Ele, o Onyx também, a Naju, são uns dos MCs mais brabos de rima na hora, assim, de batalha. E aí a proposta era eu e ele, que somos artistas lá da gravadora, recebendo artistas de vários segmentos, tá ligado? E aí, tipo, por falta de apoio, por falta de organização também da nossa parte em relação ao financeiro, acabou não tendo continuidade, mas os episódios estão gravados, Talk 7 Podcast. Cola lá, assiste, tem a banda mais bonita da cidade, tem a Naju, que é uma mulher que, você é louco, representa muito nas batalhas de rima. Tem o Kenny Rogers, que é um agitador cultural muito foda aqui de Curitiba, que trabalha na quebrada. Tem a violinista Chavosa, que é uma violinista que trabalha com funk, que é muito braba, tem um trabalho sensacional, faz belas artes, dá aula de violino, traz esse debate do funk pro meio acadêmico, pra comunidade, essa troca, assim, ó. E ela toca o instrumento, é o meu ponto fraco. Meu favorito é o violino. Cara, você devia chamar a violinista Chavosa pra vir aqui, hein? Quero conhecê-la, com certeza. Louco. Ela é brava. Vai ter que tocar aqui. Tá estourada. Vai tocar, certeza. Amiga, não, tá estourada, mas não tá arrogante. Tá tranquila? Oxe, tá pé no chão? O máximo da humildade ali. Ela é maravilhosa. Bela propaganda. Tá morando com a Naju, que é uma das MCs mais ricas do estado também, se não a mais. E ela é violinista? A violinista é a Malu e a Naju é rimadora. Elas moram junto em São Paulo agora. Estão em São Paulo tentando a vida lá, fazendo um corre artístico. A violinista tá tocando no metrô. Que legal. E a Naju tá colando em todas as batalhas de rima lá, amassando todo mundo. Internacional. Minhas amigas. Recite algo pra nós. Eu entrei num dilema entre a dicotomia e a bifurcação. E eu pensei antes de agir, mas não. Eu não fugi da ação. É que eu já havia dito que eles não passarão. Mesmo que eu soe frio, mesmo que eu sinta medo e que veja lados sombrios, muitos deles sem freios. Me assusta. Quanta gente fica quieta por conveniência. A gente aqui fazendo arte sobre mudar o mundo, mas não tivemos competência. Fomos reprovados na coerência. Deixamos debaixo dos panos inúmeras violências. Eu andei treinando a minha paciência. E me vi neurótica, medrosa, confusa, mas ciente de que para isso eu não tenho visão obtusa.
E olha, a poesia que me acolha antes que eu suma ou suba pra 6, esse blefe oculto, é que eu sou ruim no xadrez, tanto quanto eu sou boa no truco, e eu não troco minha consciência por nenhum cachê desse mundo. Sempre dá uma adrenalina. Sempre dá. Eu falei que se eu gostasse da entrevista, eu recitaria um. Vou recitar um e você recita outro, tá bom? Mas o meu é mais curto e... Esse eu gosto muito de quebrar essa barreira dos homens que acham que não podem ser sensíveis, não pode ser romântico, quando eu falo que a sensibilidade é uma força, ainda mais quando você a reconhece. Porque você entender as suas emoções faz parte de quem você é. O mundo tá cheio de falsos machões que estão chorando no banho, entendeu? E esse eu fiquei bem feliz que quando eu postei, eu tive 2 feedbacks que eu não esperava, que são caras que eu respeito muito, que foi do Fábio Braza e do Gabriel Pensador, que eu acho o cara fantástico. Falei, cara, o cara apareceu. É assim, vem comigo, mas só os chorões. Ah, os românticos e os filósofos também. O resto fica. Gente cinza não procura cores, nem amores, só dores. O segredo deles é se manterem tristes, porque só assim decifram o amanhã. Lamento a sua sorte esbravejando. Ah, se eu tivesse tido a sorte do fulano. Sem perceber que a sorte do fulano não existe. Aquele ali é só alguém que venceu o oponente que você perdeu. A covardia. E o mais triste de tudo é analisar que só desiste da vida quem ainda está nela. Tem. No slow a gente faz assim. E você tinha 2 preparados, manda o outro e depois bala, vamos pro top assim? 5. E vamos pro top 5. Você é louco? Então tá. Dá uma respirada. Se você quiser dar um contexto do que você vai recitar, eu gosto de saber. Ah, você gosta de Gosto, saber? adoro saber o contexto. O ponto é esse. Ai. Eu tava muito apaixonada. Eu acho legal porque eu sou puro coração, né? Aí essas experiências vêm e vão, mas os textos ficam. Com certeza. E eu sou muito grata aí às inspirações da minha vida. E essa fala assim: eu nunca fui de excessos. Quer dizer, eu bebo, mas é socialmente. Eu também fumo diariamente. E eu penso constantemente, quando me incomoda, eu dou um tempo. É que eu sou de lua, de momento. E eu nunca fui de excesso, mas eu tô sofrendo com a sua ausência. Não foram 24 horas, eu já desejo a sua essência, porque é uma combinação tão precisa de poder e submissão, autonomia e devoção, independência mais companheirismo. Ele é doce e amargo. Sabe a hora de me tirar um sorriso? E eu tentei fingir que eu nem ligo. Não deu. Abstinência. Logo eu, que nunca fui de excessos, quero uma overdose dos beijos seus. E antes de ir pro top 5, cara, é maravilhoso que o Mar te inspira. Eu lembrei de um curtinho de término, só pra não ficar os dois na fossa. Esse é bem curto. A paciência se foi, o amor morreu, o relacionamento se rompeu. É assim com todo mundo. Talvez tivesse sido até com Romeu. Sorte do tempo ter terminado antes. Sorte da sorte não ter deixado o azar assinar. O ser humano respira muitas vezes, mas o difícil é fazer inspirar. E mais difícil do que fazer inspirar, só notar que já deixou de amar. Pronta pro top 5? Pronta pro top 5. É assim que eu gosto, porque a pergunta é retórica. Se falasse não, eu ia falar, foda-se. Vamos lá. Pergunta 1, minha amiga. Fala, meu amigo. Qual foi o pior momento da sua vida? Quando eu bati o carro do meu pai que eu peguei escondido. Eu quero que seja o pior momento emocionalmente. Esse é o pior momento. Nossa! Então explica, dá contexto. Eu tinha 15 anos de idade. Já começou legal. O Bacana. Bacana. Eu tinha um sobrinho que tava na frente, que hoje não existe mais. Tô brincando, vamos Deus lá. o livre. Eu tinha 15 anos, o meu pai saiu com a minha mãe pra dormir na casa que eles têm no mato. E aí eu tinha um namoradinho. E eu falei pra ele, vamos lá na distribuidora buscar uma Jamel. Com 15 anos, roubou o carro do pai com o namorado pra pegar Jamel. Tô gostando. Fazer uma caipirinha. Cara, eu tô rindo agora, mas foi uma das maiores merdas que eu já fiz na minha vida. Continuamos, mano. vamos. Aí a gente tirou o carro da garagem, comprou a Jamel e o limão, e na volta a gente voltou com o farol apagado. Daí um cara saiu da lateral, bateu no carro. Eu tive que acionar a irmã, minha cunhada, a irmã dele, né, pra ajudar. Liguei pro meu pai, avisei, o meu pai começou a gritar assim no telefone.
vocês roubaram meu carro. Eu vou mandar prender vocês. E ele chegou em casa, eu levei uma sova. Eu nunca tinha apanhado. Com 15 anos, eu levei minha primeira surra. Nossa, mas mereceu demais. E apanhou do quê? Eu gosto de detalhes sórdidos. De cinta. Qual que é o nome do seu pai? Eu fiz igual criança, eu mexi de calça. E o seu pai nem percebeu, imagina. 15 anos, cara. Meu pai chama Newton. Newton? Seu Newton. Parabéns, Newton. Quando bate na hora certa, Regaça. educa. A mãe veio me arregaçando. E daí, tipo, eles meio que me expulsaram de casa por um tempo. E eu aprendi bastante com essa rejeição. Assim, acho que a rejeição de mãe e pai dói demais, mano. Você é louco. Mas eu sou muito privilegiado, que eles sempre me apoiaram muito. Só quando eu bati o carro que não. Bateu o carro, roubou o carro e comprou bebida alcoólica, né? Vamos colocar. Ele não sabia do álcool, vai saber agora. Pai, te amo, beijo. Eu não bebo mais. Não bebe mais. Não bebo pouco. Seu pai bebe? Bebe. Então de lá que veio o gosto da Jamel, né? Porque com 15 anos... Velho Barreiro puro no almoço. Velho Barreiro. Acho que vai ficar bravo porque era Jamel, não era Velho Barreiro então, né? Porra, Gabriel. Qual foi o melhor momento da sua vida? O melhor? Caralho. Quando eu fui pra Natal, no Rio Grande do Norte, pra apresentar poesia. Eu não achei que eu ia conhecer o Nordeste tão cedo na minha vida. E aí teve um evento chamado Elas por Elas, que foi um festival de mulheres artistas promovido pelo Partido dos Trabalhadores, que reuniu 5 representantes de cada estado em cada segmento. Aí tinha culinária, moda, música, poesia e mais um que eu não me recordo. E daí da poesia foi eu e a Jaque aqui do Paraná, com tudo pago para Natal, para passar 3 dias lá e viver esse festival com várias mulheres. E, cara, tipo, nunca me senti tão importante e realizada. Tipo, conheci uma praia do Nordeste por causa da poesia, né? Através da arte, esse é o ponto, né? Tipo, uau. E foi meu maior trampo, né? Até hoje, assim. Foi um festival nacional, que eu fui uma atração. Então, acho que foi um dos melhores momentos. Foi esse, se não o melhor. E como foi o festival? Cara, foi sensacional, velho. Tinha competições de tudo. Então, tipo assim, era 3 dias durante esses dias, tinham vários jurados que iam selecionar a melhor comida. Aí ia ter um grande desfile para selecionar a melhor roupa. Mas todas nós recebemos um puta incentivo. Era bem nítido que era uma competição, mas não era competitivo. Inclusive, eu super desfilei lá com as roupas. Eu e a Jaque precisaram de mulheres para desfilar com os looks. Me senti uma modelo lá no palco. Claro que teve promoção em relação ao partido, né? Teve uma galera lá que eu não sou muito adepta, muito menos atualmente, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu tava lá para trabalhar, eu fiz o meu trabalho, declamei com a Jaque em dupla no palco. Foi lindo, conheci mulheres que fazem slam poesia de mulheres em outros estados que estavam lá. Então foi uma conexão muito zica, porque eu tenho vínculos até hoje que vieram desse rolê, de uma cantora nortista, de uma MC do Mato Grosso, sabe? Tipo, então até hoje a gente mantém esses contatos e foi uma das experiências mais enriquecedoras, fora a praia, que tipo, meu balaio, praia dos artistas, praia do não sei o quê, tipo, eu falei, caralho, tô em casa. Foi muito legal. O que é arte pra você? É um instrumento de transformação social, política e interior. Acabei de inventar. Mas foi bonito. Mas eu quero mais. Eu acredito que é o que pessoalmente me resgata de diversos poços que pareciam sem fundo. É o que me traz sentido. É o meu trabalho. A minha função. É uma ferramenta de subsistência hoje em dia para mim. E para mim, pessoalmente também, né, deixar bem definido, é um acesso espiritual. Eu tenho uma espiritualidade muito particular e minha. E eu acesso ela através da arte. Então eu sinto que o meu trabalho espiritual também vem através da arte. Um canal lazarento. Na minha opinião, o canal é o mesmo. Da espiritualidade e da arte. A arte feita em essência. Eu acho Penso super igual. isso. Pergunta 4. O que é alma pra você? Puta que pariu. O que é alma pra mim? Eu acho que alma é muito do inconsciente. Não sei se estou sendo racional demais. Não se explica, né? Alma não se explica, só se sente, assim. A alma se descobre quando você começa a escrever e não para. Faz esse exercício de fluxo de escrita. Você vai descobrir tua alma ali. Quando você coloca sem raciocinar demais.
sabe? Começa a se movimentar sem raciocinar sobre isso. Começa a escrever sem raciocinar sobre isso. Fala com você mesmo de uma forma espontânea, sem parar. Você descobre coisas sobre a sua alma. Eu acho que é o fundinho, né? Tem que dar uma cavada para chegar lá. Se despir do que é social, do que é cultural, do que é expectativa, do que é o ego, do que é o tudo. É o que fica lá. Do que as pessoas pensam e deixar só o que a gente pensa. E sente. Mais sente do que pensa, eu acho. Uhum. Mais do que a gente sente do que a gente pensa. A alma, pra mim, é isso. E agora a última. É um programa gravado, então você vai ter para sempre esse material. E eu quero que você deixe um recado para você mesmo para daqui 10 anos. Ô, louco. E assim, não tô perguntando sobre projeções profissionais. Para mim é indiferente. Só que assim, querendo ou não, os anos vão passar. Ótimo. Então, o que você espera que tenha acontecido na sua vida, ou de forma pessoal, introspectiva, para daqui 10 anos, quando você estiver escutando, falar assim, que bom, eu tô no caminho certo. É pra eu falar comigo com 32, né? Tô com 22, a Gabi com 32. Gabi, eu vou te ajudar ao começo e você continua, tá bom? Gabi, espero que hoje você tenha sentido que você continuou nesse trajeto que você já começou tão cedo. Porque se você continuou, eu não tenho dúvida que valeu a pena. Muito bom, muito bonito, parabéns. Agradeço demais a sua presença. Chega aqui, não chega? Tamo junto, pô. Obrigada. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti. Foi e quanto eu aprendi também, a minha ideia desde a rádio é trazer conteúdo, e eu falo que as pessoas interessantes, elas estão muitas vezes escondidas no anonimato. Eu odeio a relação direta que as pessoas colocam de pessoas interessantes e pessoas famosas. Eu falo que tem pessoas interessantes que inclusive são famosas, mas o erro tá em achar que as pessoas interessantes são as famosas. Uhum. Entendeu? Porque fama é uma coisa muito subjetiva de várias pessoas sabendo algo sobre alguém, mas sem reconhecê-la. Sim. Por isso que fama e reconhecimento são coisas muito diferentes. Você tem reconhecimento. É uma coisa que eu tenho reconhecimento, então eu sou muito grato às pessoas que seguem o meu conteúdo. Foda-se números, é isso que importa. E é por isso que você tá aqui. Quem te indicou é um cara que eu respeito demais, é um cara que eu respeito o caráter dele, a escrita dele, e é um respeito recíproco. Então, através de pequenas coisas. Se tinha vontade de estar num podcast, eu não sabia de nada disso. Eu só soube, falei pra ele o tipo de pessoa que eu esperava, ele me indicou e surgiu você. Então, legal. agradecer. Você foi tão espontânea quanto eu queria, falou altas verdades, e eu sempre deduzo que se eu aprendi, o público aprendeu também. Então, obrigado por mais um dia de aprendizado. Eu que agradeço. E agora eu quero que você deixe seus recados finais, e como a estrela da noite é você, depois dos seus recados finais, a gente finaliza com uma poesia sua. Toda vez eu dou tchau pra galera. Vou dar tchau agora e a gente vai finalizar com a tua poesia, tá bom? Gente, valeu. Programas toda quarta e sábado, Café com Neurônio. Valeu. Beijo. Meu recado final? Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pela recepção, chefe TF, máximo respeito. Muito obrigada também. Quero dizer que estou aberta para trabalhos de mestre de cerimônia, de produtora, de poeta, de tudo. Faço muita coisa, procure saber. A comunicação é minha paixão, me identifiquei com isso que você falou. Me sinto uma comunicadora e quero seguir nessa linha. E dizer que o Poesia Abstrata está aí, somos uma organização de arte educadores que está vindo para fazer barulho. Islã das Gurias é uma organização de mulheres poetas que está vindo para fazer barulho. E eu sou a poeta Gabriela, muito obrigada se você assistiu até aqui. Foi uma honra estar com vocês. Há certos olhares, sorrisos e verdades que só a poesia pode arrancar de mim. Ela me acalma, me acolhe e me aconchega. E quando eu preciso dizer chega, a gente se entende. Enfim, eu espero que possa ser sempre assim. Eu com ela e ela comigo. Até o fim. Acabou?